Hello, gurias! Bem-vindas ao quadro Querido Diário, um lugar seguro onde vocês podem desabafar e falar sobre tudo aquilo que tá entalado na garganta, sabe? Ah, só pra constar, tá? Esse microfone, eu só queria uma coisinha pra me segurar pra falar, mas ele não tá funcionando porque o áudio dele é horrível. Mas isso vocês ignorem. O tema de hoje é autoestima. Aí a gente envolve vários assuntos como bullying e tudo mais, então vou dar o meu contexto aqui de como foi a minha infância e aí a gente vai evoluindo dentro do tema. Meu ponto de partida para este mergulho no meu subconsciente, que vocês vão analisando e ver se encaixa no de vocês também, é a seguinte pergunta: você considera a sua autoestima alta? Porque, bom, isso é uma pergunta muito complexa para mim, mas eu tenho um conceito aqui sobre o que é autoestima pra gente poder conseguir entender melhor e conseguir se situar e saber se a nossa autoestima é alta ou não. Conceito de autoestima na psicologia. Autoestima é a forma de como uma pessoa enxerga a si mesmo, ou seja, o valor que ela dá a si mesma. É uma experiência subjetiva que se baseia em pensamentos, sentimentos, crenças e comportamentos. Autoestima é a qualidade de que se valoriza a estar contente com o seu modo de ser, se expressar e viver. Consequentemente, transmite confiança em suas ações, decisões e julgamentos. Posso dizer que a minha autoestima não é tão alta assim, mas vamos dar um mergulho ainda mais profundo no meu subconsciente para vocês começarem a entender como isso veio me afetar na minha vida adulta. Começando lá da infância. Eu me mudei para a cidade grande com 7 anos, digamos assim, porque eu morava no interior e tudo mais. E assim, eu já não tinha autoestima muito boa. Eu acho que isso é reforçado na infância desde já. Isso aqui não é um ataque a meus pais nem nada do tipo. Eles fizeram o melhor que eles podiam naquele momento e eu entendo isso, até porque é a primeira vez que eles estão vivendo. Mas eu acho que não foi algo muito reforçado minha autoestima na minha infância. O que eu faço totalmente diferente com a Manuela. Quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu sou mamãe de primeira viagem. A minha bebê tem 1 ano e 6 meses, se chama Manuela. E este canal tem muitos vlogs do meu dia e da minha família, se vocês quiserem me conhecer melhor. Enfim, eu tento reforçar isso com a Manuela todos os dias, falando o quanto ela é linda, o quanto ela é inteligente, reforçando quando ela faz algo bom, que ela foi muito bem, quando ela faz algo errado ou que não deu certo, eu tento reforçar pra ela fazer novamente, tentar novamente, que vai dar certo. Então eu acho que a criação, construção da autoestima vem desde a infância, desde a primeira infância, o que eu acho que não foi algo muito reforçado na minha. E aí mudei pra cidade grande e tudo mais, eu já não fazia muitos amigos. E aí, chegando na cidade grande, eu conheci o bullying, que era algo que eu não conhecia no interior. No interior, todo mundo é muito próximo, todo mundo é conhecido. Eu estudava com amigos, com filhos de amigos da minha mãe, entendeu? Que a minha mãe cresceu junto com os pais deles. Então, é tudo muito família no interior. Diferente da cidade grande, que é cada um por si, a gente não conhece todo mundo, até porque a cidade é muito ampla. Foi diferente, eu conheci o bullying aqui. E o racismo. Tá, Karen, mas tu nem é tão escura assim, né? Porque sempre vem, gente, sempre vem. Isso não está saindo da minha boca, isso está saindo da boca das outras pessoas que sempre me falam, mas o teu tom de pele nem é escura, tu é quase branca. Mas eu tenho traços. Meu cabelo era alvo de racismo, meu nariz era alvo de racismo. Isso foi, tipo, a minha infância inteira, desde que eu cheguei em Guaíba. Foi assim. Sempre foi alvo de críticas. Eu também não era a garota dos sonhos, sabe, esteticamente falando. Eu não cumpria a estética de pessoa magra e bonita, traços finos, enfim, cabelo liso. Não cumpria essa estética. Não digo nem loira, porque as meninas morenas mesmo, de cabelo moreno escuro, também ocupavam esse espaço, mas eu não me encaixava em nenhum deles. Eu não sabia me vestir, eu não sabia me maquiar, eu não usava acessórios, tipo, eu não era uma menina feminina, sabe? E aí vem outra questão que entra aí, que também afetou na minha autoestima, que foi a questão dos meninos. Eu não me encaixava no padrão de beleza das meninas da época, automaticamente os meninos não se interessavam por mim, não me achavam bonita. Sempre que havia uma votação, sempre tem na escola esse tipo de coisa ridícula, né? Votação pra saber a menina mais linda da sala, ou pra saber qual era a menina mais linda do colégio, e alguém perguntava de mim pra algum menino, a resposta era sempre muito clara. Não, jamais, ela é muito feia. Sempre. E eu não tô exagerando. Os meninos, eu tinha uma entrosação, que é algo a se questionar. Eu tinha uma entrosação muito maior com os meninos, mas eu acho que era justamente porque eu não passava essa feminilidade, então eles não tinham interesse em mim para relacionamentos amorosos. Era mais uma relação de amizade. E diferente das meninas, eu não conseguia ter muita entrosação com as meninas, tipo, demorava muito pra uma menina se abrir, conversar comigo e fazer amizade, porque eu também não tava dentro desse padrão, e aí elas sempre diziam que eu tinha cara muito braba, tipo, minha cara normal. Tinha cara muito braba e que elas achavam que eu era
briguento e coisa e tal, e pelo contrário, gente, só faltava eu apanhar. Eu nunca apanhei na escola, mas eu seria a pessoa que apanhava, não a pessoa que batia, tá? Aí a gente entra nos meus pontos fracos, que eram a aparência, a voz e o jeito de me expressar. Porque eu nunca fui uma criança que eu conseguia me expressar super bem, justamente por conta dessa... Tudo é questão de autoestima, gente. Eu comecei a me expressar pior ainda depois que eu descobri que as pessoas não gostavam da minha voz, não gostavam do meu tom de voz, não gostavam que eu gritava demais, mas é da minha família isso, não querendo me justificar. Mas é da minha família isso, a gente grita bastante. Minha família é a minha bisa, não, minha tata, minha trisa, desculpa, minha trisa, porque eu tenho fotos com a minha trisa, tá? A minha trisa veio da Itália, então vocês já imaginam o padrão de pessoas. Apesar de eu ser escurinha assim, é por conta do meu pai, tá? Mas a minha trisa veio da Itália, então tem toda essa cultura. Não tô dizendo que, ai, só porque a minha bisa era italiana, a minha genética... Não tô falando de genética, tô falando de cultura da família, o que foi passado para os filhos dela, o que os filhos passaram para os filhos, que passaram para os netos, que passaram para os bisnetos, que no caso chegamos em mim. Falar gritando, gesticular muito com as mãos, isso é uma coisa característica, entendeu? E vem da cultura. E é uma cultura da minha família. Tipo, a gente fala, gente, se vocês ficam... Parece um grupo de maritaca quando a gente se junta, que é um almoço de domingo em família ou alguma festa. A gente grita demais, demais. Que eu acho que os vizinhos dá pra escutar lá da esquina, assim. A gente grita demais, a gente gesticula, a gente ri alto. E quando eu descobri que as pessoas não gostavam disso e isso incomodava elas, eu comecei a me fechar. O jeito de eu me expressar começou a mudar. E tudo isso é a forma, entendeu? A forma social mesmo. Automaticamente minha autoestima foi baixando cada vez mais. E aí a minha aparência já não era algo, né? Como a gente citou aí dos meninos e coisa e tal, já não era uma aparência muito maravilhosa. Eu não sabia cuidar do meu cabelo. Minha mãe tem cabelo liso. Liso porque ela é lisa, né? Porque o cabelo dela é ondulado. Mas a minha mãe tem cabelo liso, então eu não tinha essa referência de cabelo cacheado, como cuidar do cabelo cacheado, sabe? Eu não tinha essa experiência. Eu não sabia cuidar, então eu andava só de cabelo amarrado. Eu não sabia me vestir, então eu usava as roupas assim, camisetão, calça larga ou calça leg, tênis, moletom. Essas roupas assim, eu não sabia me vestir bem, sabe? Eu não era feminina. Esse é o ponto. Esse é o ponto, pra gente não se estender muito. Isso tudo foi moldando sobre a minha autoestima e sobre como eu me enxergava. E aí chegou a adolescência, que foi a parte mais cruel, eu acho. Porque aí eu já tava ciente de tudo isso e eu comecei a tentar me moldar pra tentar encaixar. Só que eu não me encaixava, porque não era o meu jeito, eu acabava não sendo natural, eu acabava sendo forçada, porque não era eu. Eu tava tentando me moldar pra agradar as pessoas, pra tentar ser aceita dentro de um grupo, porque é basicamente isso a adolescência. Tu se esforça pra ser aceito dentro de um grupo social e tu não sofreu bullying, no caso. E essa era a questão. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito escrota em várias questões, em vários sentidos, e comecei a atacar pessoas do mesmo modo que eu era atacada, com aquela história de eu te ataco para não ser atacado, entendeu? E aí eu passei a ser vista como legal, assim, o que eu não julgo legal. Não tô dizendo que isso justifica o fato que eu fui escrota, até porque isso foi uma escolha minha, mas não era legal, tipo, era algo muito... A Estela roendo o osso aqui tá me tirando foco. Não era algo legal, era uma coisa bem escrota de se dizer, né? E eu não sei, além de ter mudado, ter feito essa mudança drástica na minha forma social, de como eu veria o mundo e como eu me veria no mundo a partir daí, me moldou de várias outras formas. Eu comecei a me fechar para as pessoas, eu comecei a tentar não mostrar muito de quem eu era por vergonha de... Porque aquilo era julgado como errado, o jeito que eu me expressava, o jeito que eu era, escandalosa, entendeu? E a gente sabe que hoje em dia temos as clean girl aesthetics, que são essas meninas que falam com um tomzinho baixo, de voz, tranquilo, sem gesticular muito, sabe? E pra mim isso não serve, gente, porque eu tenho que falar gritando. Quem assiste meus vlogs aqui sabe que eu grito, tipo, tem que baixar o volume pra ouvir meus vlogs, porque eu grito pra caramba, eu expresso, eu gesticulo, e esse é o meu jeito de ser, de me expressar. E eu acho que a gente tem que começar a parar de querer moldar isso, a gente tem que cuidar muito isso nas escolas também. É uma questão que eu estou muito tentando entender como eu posso lidar com isso quando chegar a vez da minha filha a ir para a escola, porque assim, a nossa vida adulta é moldada na infância, entendeu? E se a gente não ficar de olho nas escolas, tentar moldar isso nas escolas de um jeito melhor, quando chega na vida adulta, acaba assim fudido que nem eu. Sem autoestima alguma, achando que tudo que eu faço tá errado, que o jeito que eu me visto tá errado, que as coisas que eu gosto estão erradas, que se eu falar alto demais as pessoas não vão gostar. Até hoje isso me tortura, porque às vezes eu tô num ambiente e eu tô falando um pouco mais alto e eu já começo a olhar pra ver se as pessoas estão incomodadas ou se tá tudo certo pra elas, o fato de eu estar gritando.
E graças a Deus eu encontrei um marido que grita e gesticula tanto quanto eu, da família dele também. Se eu não me engano, é de origem italiana e alemã, acho que é. Então eles também têm essa cultura de gritar e gesticular muito, entendeu? E eu me sinto acolhida por isso, por saber que eu tô num ambiente seguro, que eu posso gritar, posso gesticular, posso ser eu, entendeu? Que eu não vou ter problema quanto a isso. Meu maior medo era encontrar uma pessoa que ela não entendesse, entendeu? E eu tivesse que passar minha vida inteira dentro dessa forminha, assim, sem poder ser eu mesma, por conta da outra pessoa, entendeu? E eu acho isso. Eu acho que a gente deve começar a olhar mais pro outro como o outro é. Se vocês pararem pra reparar, as nossas redes sociais atuais, como por exemplo o TikTok, vou dar o exemplo do TikTok porque é o que eu mais enxergo isso. Ele tá criando formas sociais. Formas sociais padronizadas. Na minha época já existiam essas formas padronizadas e tudo mais, mas é um padrão tão específico. Se vocês forem assistir os vídeos no TikTok das meninas, conteúdo de menina pra menina mesmo, todos são iguais, gente. Isso é preocupante, todos são iguais. Não existe. É muito difícil tu achar alguém que tenha personalidade própria. Por quê? Eu fiz um vídeo com a minha personalidade, com o meu estilo, com a minha estética. O povo aprovou, gostou, viralizei, cresci meu perfil, monetizei. Essa é a fórmula. É o que as outras meninas pensam. Esta é a fórmula, é isso que eu tenho que seguir. Vai lá e faz o mesmo conteúdo como se fosse uma réplica do meu conteúdo e aí vai se aplicando e vira moda. E aí vem as clean girls aesthetic. Padronizou as meninas. Quem vive cronicamente online no TikTok se veste assim na vida real. Não tem personalidade própria. Aí veio a fubanga, né? Vamos entrar em outra questão. Entrou as fubangas, que basicamente são as meninas periféricas que a gente vê, é um estilo mais periférico. Não tô dizendo que é um padrão que só meninas da favela usam essas roupas. Não é essa a questão. Mas é um padrão mais periférico, de coisas mais acessíveis. E que são julgadas feias só por isso. Enquanto as clean girls, a aesthetic, são meninas que nem eu disse pra vocês, entendeu? Que passam mais uma questão de financeiro, entendeu? Maior, mais elegante. O que eu não acho que seja essa questão. Na realidade, eu acho que as meninas fubangas têm muito estilo próprio e muita coragem de mostrar o seu estilo próprio e de expressar quem elas são de verdade. E não estão dentro de uma forminha tentando se conter ali pra ser aceita pela sociedade. Chegando ao ponto, as redes sociais estão, sim, criando padrões. As casas das pessoas são todas iguais, porque aquilo viralizou, então eu vou botar na minha casa. Pode ser que tu ache bonito, pode ser que tu ache bonito, mas no geral é porque é uma forma social e vocês não estão nem se dando por conta que vocês estão entrando numa forma social. Se você está me assistindo e você tá dentro dessa forma social, tenta furar a bolha e entender. Tu pode achar lindo, mas tu não tá tendo tua própria personalidade. Tu tá copiando, replicando a personalidade de outras pessoas na tua vida. Aí tu já pensa quando tu vai entrar numa loja, tu olha uma roupa, sei lá, super colorida ali, tem 3, 4 cores, tu diz, ai, mas isso não é clean. Não combina com a minha personalidade. Mas tu achou linda a roupa, mas não combina com a minha personalidade. Será? Será mesmo? É uma questão. É uma questão que eu vou deixar aí no ar pra vocês pensarem. Eu quero que vocês se expressem aqui, eu quero que vocês saibam que é um lugar seguro pra vocês expressarem o que vocês sentem. Poder falar à vontade, se vocês quiserem falar nos comentários pra gente trocar uma ideia. Poder falar à vontade, olha, eu me sinto incomodada com essa questão da minha autoestima, assim, esse assado. Tenho questões com o meu corpo, eu tenho muitas questões com o meu corpo. A minha barriga é uma das questões principais. Tô com uma guia aqui do que eu tinha que falar de tópicos importantes, então agora que eu já falei, eu vou falar um pouco sobre o meu corpo. Meus braços serem grandes são uma questão pra mim. A minha barriga sempre foi uma questão, mesmo antes de eu ter a Manuela. Hoje em dia eu aceito ela. Gente, eu não usava biquíni. Deus o livre eu pôr um cropped. E agora que eu tive a Manuela, que a minha barriga não é a perfeitinha que ela era naquela época da minha adolescência, eu uso cropped. Tô de cropped agora. Cropped, eu uso biquíni na praia, sem roupa, sem short. Biquíni mesmo, fio dental. Eu vivo. Uso vestido coladinho. Eu vivo porque eu me dei por conta que isso não é da conta de ninguém. Isso só diz sobre mim. E a pessoa que fala ou murmura nas minhas costas sobre isso, bom, eu acho que ela tá procurando questões da vida dela mesmo que ela não conseguiu resolver, porque o que muda na vida dela a roupa que eu vou usar? Que diferença que faz na vida dela a roupa que eu vou usar? Eu tenho questões agora, atualmente, eu tenho mais questões ainda com meus peitos, porque eu amamento ainda, então eles caíram. Então eu tenho questões com isso também. Tem questões com a minha bunda, que não é a maior bunda do mundo. Na realidade, eu acho ela bem desproporcional pro tamanho do meu corpo. Então saibam que aqui é um lugar seguro pra vocês expressarem esse tipo de coisa. Não vai ser aqui que vocês vão achar julgamentos sobre isso.
Eu quero que seja uma comunidade segura, uma comunidade legal, confortável pra gente conversar sobre esses tipos de assunto. Os vídeos vão ao ar uma vez por mês. Se vocês curtirem muito, engajarem muito, talvez eu consiga trazer 2 vezes ao mês. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like se vocês gostaram do vídeo, que eu não posso passar sem pedir, tá? Temos metas para este ano para cumprir, então fique na comunidade, nos ajude a crescer e se sinta em casa, se sinta num lugar seguro, onde você é muito bem-vinda, independente do seu tom de pele, da sua altura, do teu peso, da tua sexualidade, de qualquer coisa, gente. Independente de qualquer coisa, sejam muito bem-vindas. Um beijo e até o próximo vídeo.